Olá pessoal, hoje daremos continuidade à unidade curricular Cálculo e suas aplicações em Atuário. Nesta aula falaremos sobre funções de duas ou mais variáveis e derivadas parciais. Funções de duas variáveis. Uma função de duas variáveis é uma lei que associa a cada par ordenado xy de um domínio do R2 a um único valor z igual a f de xy pertencente aos reais. Então, dado um par ordenado xy pertencente a um domínio contido no R2, nós encontramos z substituindo os valores de x e y na lei definida pela função f. A representação gráfica ela nos fornece aqui, se a gente tiver o plano xy aqui, o plano xy e os valores x0 y0 ao substituir na função f de xy, nós vamos obter um z0 em que está associado à altura. E aqui nós temos então o ponto x0, y0, z0. Fazemos isso para cada valor definido num domínio aqui no plano xy. Então aqui nós temos o domínio contido no R2, pegando todos esses pontos aqui no domínio, para cada ponto nós vamos ter uma altura. Se para cada ponto nós vamos ter uma altura, pode ser positiva ou pode ser aqui para baixo ou negativa, mas para cada ponto nós vamos ter uma altura associada e aqui nós vamos ter o conjunto de todas as alturas, de todos os pontos que definem essa altura. Então, uma função de duas variáveis é a lei que associa a cada ponto aqui do domínio D contido no R2 a um valor aqui em Z, no eixo Z, ou
Então, exemplos, como que a gente faz? Então, nós podemos aqui montar uma tabela de valores. Então, nós podemos fazer aqui valores para x, aqui valores para y. Então, nós podemos ter, por exemplo, o x sendo menos 1, 0 e 1. O y, por exemplo, menos 1, 0 e 1. Então, aqui nós temos definidos os pontos menos 1, menos 1, pertencente a um domínio D contido no R2, ou seja, contido no plano XY, e isso vai fornecer um F de menos 1, menos 1. De que maneira? Substituindo esses valores aqui na lei de aplicação, ou seja, na função. Então, aplicando na função, nós vamos ter menos 1 ao quadrado, porque o x é menos 1, menos 2 vezes menos 1 vezes menos 1 ao quadrado. Então, isso resultaria em 1 menos 1 aqui. Esse menos vai ficar positivo, então 2 que multiplica menos 1 ao quadrado, que é 1, 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 1 menos 2, que é menos 1. Então, este valor, que é o valor de z, ou altura, então aqui é menos 1. Se aplicarmos o ponto, por exemplo, vamos pegar agora menos 1 e 0. Se pegar o ponto menos 1 e 0, isso vai implicar em que? Bom, o x é menos 1, então aqui é o f de menos 1. O y é 0, então f de menos 1, 0. O x é menos 1, menos 1 ao quadrado, 1, menos 2 vezes menos 1 vezes 0 ao quadrado. Esse daqui 0, então vai ficar menos 1 ao quadrado. A outra parte zerou, que vai ser 1. Então, aqui nós vamos ter o ponto com o x menos 1, y 0 e o z 1. E assim sucessivamente. Então, aí a gente calcula para este, para este, para este, para este, e assim monta a nossa tabela de pontos. Essa tabela de pontos, se fizer muitos pontos, ao plotar, vai desenhar uma superfície. Então, essas alturas vai definir o que chamamos de superfície. No item B, teremos uma situação diferente. Porque enquanto no item A, nós poderemos usar qualquer valor de x ou de y, ou seja, nós não temos nenhuma restrição para x e para y, portanto, o domínio da função f de xy é o R2, ou seja, pode-se utilizar para quaisquer pontos do plano XY. No item B, isso não vai acontecer. Por quê? Porque nós temos uma restrição devido à fração e outra devido à raiz. A
primeira restrição é que o x menos 1 tem que ser diferente de zero. Então, isso vai implicar que x tem que ser diferente de 1. A segunda restrição é com relação à raiz no numerador. Então, x mais y mais 1 tem que ser maior ou igual que zero. Isso vai implicar que x mais y tem que ser maior ou igual do que menos 1. Então, isso nos fornece um domínio em que nós podemos utilizar qualquer ponto do plano xy, com exceção dos pontos x mais y maior ou igual que menos 1 e x diferente de 1. Então, nós não podemos pegar esses pontos, os pontos que não satisfazem isso, para poder montar a nossa tabela. Então, a nossa tabela temos ainda aqui o x aqui, o y aqui. Então, nós não podemos colocar os pontos, por exemplo, menos 1 e menos 1, porque daria menos 2. E aí, nós teremos aqui menos 2, com mais 1, menos 1 daria a raiz negativa. Então, por exemplo, nós podemos pegar o 0, 0, nós podemos pegar. Nós podemos substituir 0, 0 pode, por exemplo. O 0 com 1 não pode, então podemos pular para 2, 3, em y pode, né? No x não pode, 2 mais 3 então pode, não tem problema. E aqui nós podemos pegar, por exemplo, em y 1, 2 e assim sucessivamente. Bom, 0, 0, substituindo aqui, vai ficar a raiz de 1. Então, o f de 0, 0 vai ficar 0 mais 0 mais 1 dividido por 0 menos 1. Então, nós teríamos raiz de 1 é 1 dividido por menos 1, então isso daqui dá menos 1. Então, esse valor seria menos 1, 0 com 1. Né? Então, vamos supor, o f de 0, 1 seria quem? Seria a raiz de 0 mais 1 mais 1 dividido por 0 menos 1. Então, isso daqui daria menos raiz de 2. E assim sucessivamente. Então, aí nós podemos construir a nossa tabela aí, fazer os outros valores e visualizar o gráfico. Bom, mas quem seria o gráfico? Então, vamos dar uma olhada no software Máxima para saber quem que é o gráfico dessas duas funções. Então, no software Máxima, nós temos aqui a definição da função, do primeiro do item A, x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes y ao quadrado, definição da função, e aqui substituindo os pontos. Então, aqui a gente pode substituir o f de 0, 0, f de 0, 1, e assim sucessivamente. Ou podemos fazer um laço de repetição aqui, para fazer já vários pontos aplicados para nós. Então, podemos pôr de menos 2 até 2, indo de 1 em 1.
tanto para x como para y, para fazer uma variação, né, de x e y, substituindo aqui na função, e aí nós temos uma tabela de pontos, né? Então aqui o x menos 2, o y menos 2, e aí aqui temos o f de menos 2 sendo 20. E aí o laço de repetição já faz software aqui para nós vários pontos. E podemos fazer individualmente, né? Então aqui é a mesma função. E aí substitui o ponto 1, e aí já dá o resultado menos 1. Então, quem que é o gráfico? Então, estou usando aqui o software para desenhar o gráfico da função f de xy igual a x² menos 2 vezes x vezes y². O gráfico é esse. Então, este é o gráfico do item A. Então, é uma superfície. E o gráfico do item B, aqui eu coloquei para x indo de 1,2 até 2, o domínio para y sendo de 1,2 até 2. Então, este é o gráfico do item B, nesse domínio. Tá? Então, aqui também eu pus, no item A, eu pus o domínio de menos 2 até 2 para x e de y de menos 2 até 2. Então, esses são o gráfico do item A e do item B. Então, o que é o gráfico? O gráfico, né, de uma função de duas variáveis é o conjunto de todos os pontos xy, f de xy contido no R3, né, que é pertencente ao R3, né, em que xy está definido em D. Então, nós temos aqui o domínio dos pontos que nós podemos utilizar para xy, substituir na função, e a gente consegue este conjunto de valores xyz, que é um ponto no espaço, no R3, que é aquele gráfico que nós esboçamos anteriormente. Então, nós tínhamos aqui os eixos XYZ. Então, aqui é o X, Y, Z. Aqui embaixo, nós temos o plano XY, que também pode ser representado pelo plano Z igual a 0. Então, se a gente estiver olhando para uma parede dentro de um cômodo, o plano XY é o chão desse cômodo. E olhando para a parede, olhando para uma das paredes desse cômodo, então aqui nós temos a parede que está exatamente à nossa frente, é o plano YZ, que ele pode ser representado por x igual a 0. E a parede que estiver à nossa esquerda, do cômodo fechado, estiver à nossa esquerda, é o plano XZ, representado também pela equação y igual a 0. Nessa representação espacial, com
com os eixos x, y, z, nós definimos um ponto. Então, um ponto no espaço vai ser representado pelas coordenadas x, y, z. Então, isso daqui vai definir um ponto em que a projeção ortogonal desse ponto no plano XY nos fornece as informações de x, y e z, 0. Todos os pontos possíveis, né, de ser aplicado na função f de x, y estarão aqui no plano x, y definindo o domínio D. Então, aqui nós temos a altura do x, y e todos os pontos x, y, todos os valores de x, y possíveis de utilizar é o domínio D da função f de x, y, e todos esses valores aplicados na função vai ter uma altura z, e todas essas alturas z definem o nosso gráfico. Porque o gráfico é o conjunto de todos esses pontos com altura z. Todos esses pontos x, y, f de x, y. Bom, como nós poderíamos esboçar um gráfico na medida do possível, né? Então, primeiro, se a gente tem a equação f de x, y igual a 6 menos 2 vezes x menos 3y, uma dica, né? Um procedimento inicial é ver quais são as interseções desta superfície com os planos x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Então, primeiro, vamos fazer essas interseções. Então, o que acontece quando z é igual a 0? Quando z for igual a 0, isso significa que o f de x, y é igual a 0. Então, isso significa que nós vamos ter 6 menos 2x menos 3y igual a 0. Ou seja, estamos com a equação de uma reta no plano xy. Então, essa aqui é a equação de uma reta no plano xy. Se a gente passar o 3y para o outro lado e passar o 3 dividindo, nós vamos ficar com, passando o 3 dividindo. Então, vai ficar 6 dividido por 3, que dá 2, e menos 2 terços x. Então, nós temos esta reta no plano xy. E no plano y igual a 0. Então, o que acontece quando o y é igual a 0? Quando o y for igual a 0, nós vamos ter z igual a 6 menos 2x, que é a equação de uma reta no plano xz.
Quando x for zero, o que acontece? Nós vamos estar no plano YZ. Então, quando x for zero, nós vamos ter z igual a 6 menos 3y, que também é a equação de uma reta, só que no plano YZ. Se a gente unir essas informações, nós vamos ter o seguinte. Vamos desenhar aqui os eixos. Aqui x, y, z. Então, quando x for zero, nós temos a equação dessa reta, z igual a 6 menos 3y. Quem que é essa reta? Quando o y, quem que é essa reta aqui? Quando o y for zero, o z é 6. Então, quando o y for zero, o z é 6. Quando z for zero, o que vai acontecer? Vai ficar 6 menos 3y igual a 0. Passa para o outro lado, passa 3 dividindo, y igual a 2. Então, aqui o y vai ser 2. Então, nós vamos ter essa reta. Quando o y for zero, nós vamos estar aqui no plano XZ. Quando aqui nessa reta agora, quando o x for zero, o z é 6, então continua sendo esse ponto. Quando o z for zero, o x vai dar 3. Então, seria, por exemplo, um ponto aqui, 3. E este é o gráfico de uma reta no plano XZ. Então, nós teríamos esta reta aqui. E a última reta, quando z for zero, nós temos essa reta aqui, que é exatamente ligando esses dois pontos aqui. Então, essa é a representação gráfica dessa superfície, do item A. E quem é essa superfície? Essa superfície é exatamente a equação de um plano. Se a gente substituir f de x, y por z, isso daqui é a equação de um plano. Qual plano? 2x mais 3y mais z igual a 6. Então, isso aqui é a equação de um plano. Um plano que intercepta os eixos nesses valores 3, 2, 6 e intercepta os planos nessas retas. Bom, mas nem sempre é possível fazer isso. Então, e nós vamos ver lá na parte, quando envolve integral de duas ou mais variáveis, nós vamos ver as superfícies do segundo grau, em que em outras situações a gente consegue fazer isso para desenhar alguns gráficos um pouco mais complexos do que o plano. No entanto, tem situação que a gente vai para auxílio de software, né? No caso aqui do item B e o item C. O item B até daria para tentar, mas já dá um pouco de trabalho, vai dar bastante trabalho. E o item C também terá aí algumas dificuldades. Mas aí nós fazemos o esboço, geralmente de superfícies padrões, como elipsoides, paraboloides, hiperboloides, esfera, cilindros.
e quando foge do padrão a gente acaba usando auxílio de software. Quando a gente faz esses cortes de plano, né, porque o que nós podemos pensar aqui? Em que nós temos a superfície interceptada pelos planos XY, pelos planos YZ e pelo plano XZ. Se a gente fixar apenas planos que são paralelos ao plano Z igual a zero, aí nós definimos as curvas de nível. Ou seja, as curvas de nível são interseções da superfície com os planos paralelos ao Z igual a zero, incluindo Z igual a zero. Ou seja, Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a um K qualquer. Então a ideia da superfície de nível é, dado uma superfície, então vou desenhar aqui uma superfície, dado uma superfície, fazer interseções desta superfície com planos Z igual a K, e o resultado dessa interseção são curvas, que a gente chama curva de nível, em que pode ser desenhado na própria superfície, que nem neste caso, ou nós podemos juntar todas essas curvas, porque já que o Z ficou constante, porque o Z foi substituído por K por uma constante, nós podemos juntar todas essas curvas no plano XY. E aí, aqui eu vou fazer só o gráfico de uma, e aí nós temos aqui o gráfico da curva de nível f de xy igual a K. Isso auxilia no entendimento do comportamento da superfície. Então, se a gente fizer aqui outros cortes, nós vamos ter aqui outras curvas, e aí a gente percebe a altura, né? Se a gente, por exemplo, colocar aqui para cores mais escuras a base e cores mais claras a altura, então a gente conseguiria distinguir por cores a altura no plano XY, ou então num gráfico, aqueles mapas em que a gente tem os contornos com uma numeração aqui. Então aqui poderia ser o K, sei lá, K igual a 4. Aí depois, então aqui é a altura 4. Depois aqui, mais interno, a gente poderia ter um K igual a 10. E aí a gente tem um K aqui mais alto do que o K anterior. Então a gente tem ali as contorno, então, gráfico das curvas de nível ou gráfico contorno do mapa, por exemplo. Então esse também nós podemos fazer com auxílio de software. Mas antes de partir para o auxílio do software, vamos ver aqui o exemplo 4 menos x² menos y².
vamos fazer algumas curvas de nível. Então, eu vou pegar o K igual a zero. Quando a gente fizer K igual a zero, ou seja, a interseção do plano z igual a zero com a superfície, por que interseção? Porque eu vou substituir esse valor aqui. Se a gente está fazendo f de x, y igual a k e tomando k igual a zero, então nós estamos colocando este valor aqui. Então estamos fazendo a interseção entre o plano e a superfície e a gente resulta com a curva 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero. Então essa daqui é a equação de uma circunferência de raio 2. Então no plano xy, que é quando z é igual a zero, nós vamos ter uma circunferência de raio 2. Então, que curva de nível é essa? Essa é a curva de nível. É a curva de nível circunferência de raio 2. Então, aqui eu vou desenhar o esboço de uma circunferência de raio 2 no plano XY. Quando K for 2, quando K for 2, o que vai acontecer? Vai ser 4 menos x quadrado menos y ao quadrado igual a 2. Então vai passar para o outro lado, vai ficar menos 2, todo mundo com menos, multiplicar por menos 1, mais 2, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. Ou seja, uma circunferência de raio raiz de 2. Então, quando aqui em z nós tivermos na altura k igual a 2, nós estaremos com a curva de nível sendo a circunferência de raio raiz de 2. Então, aqui na altura 2, nós vamos ter uma circunferência com raio menor do que a base. Quando K for 4, isso vai dar uma circunferência de raio zero. O que é uma circunferência de raio zero? É um ponto, né, que é uma circunferência degenerada. Um ponto. Esse daqui só é satisfeito, essa equação só é satisfeita para x igual a zero, y igual a zero. Só esse ponto satisfaz esses valores de x e y. Então, quando k for 4, nós teremos um ponto degenerado aqui na altura 4, que é uma circunferência degenerada, um ponto aqui na altura 4. Quando a altura for 2, que é aqui na metade, nós estaremos no raiz de 2. Então, essa diminuição aqui,
ela não está sendo linear, né? Porque se a gente tivesse na altura 2 e tivéssemos uma circunferência de raio 1, aí estaria um decrescimento, aqui, uma mudança linear. Não é uma mudança linear, tá? É uma parabólica, depois nós vamos ver isso lá na parte de superfícies do segundo grau. Então aqui essa altura é um maior, né? 1,4. Então nós teríamos a curva de nível assim. Aqui no plano z igual a 2, ou para o valor de k igual a 2. E aqui em cima para o valor de k igual a 4. E aqui embaixo para k igual a 0. Se a gente ligar esses pontos aqui, ó, esse 4, esse daqui, com esse daqui, ligar este ponto com este ponto com este ponto, se a gente ligar esses pontos, nós teríamos alguma coisa assim. Tá? Mas lembrando que esses pontilhados aqui vermelho não vieram da curva de nível, eu só estou ligando esses pontos daqui, alguma coisa assim. Tá? A curva de nível são só essas curvas de interseção entre a superfície e os planos C igual a K. E nos outros exemplos também nós poderíamos fazer isso. Nós poderíamos igualar algum valor de K no item B, no item C, e ver quem são esses gráficos. Então vamos ver no software aqui. Com o auxílio do software, vamos fazer esse item B e item C. Vamos voltar para o software máxima. E aí nós temos então, esse daqui é o item A. Então o item A, nós temos aqui a superfície definida para os valores de x menos 2 até 2, y menos 2 até 2. E aqui nós temos então o gráfico dessa superfície, que é um paraboloide hiperbólico. E aqui temos as curvas de níveis. Temos as curvas de níveis desenhadas, né, aqui na própria superfície. Então essas daqui são as interseções. Esse roxo é a interseção aproximadamente aqui, quando o K é 0, e esse bico aqui, essa ponta aqui, esse ponto de máximo, é quando o K é igual a 4. Na verdade, Z é exatamente aqui, Z igual a 0, né? Então é para K igual a 0 até K igual a 4. E aqui valores intermediários. E podemos pegar essas curvas de níveis e desenhar no plano XY, que é este que está aqui embaixo. Nós podemos desenhar assim juntos ou separado. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo separado. Esse daqui é a superfície do item B, que é a x ao quadrado menos 2 vezes x vezes y ao quadrado. Que é, deixa eu mostrar aqui, que é essa função aqui, x ao quadrado menos 2x vezes y ao quadrado. Então, este é o gráfico com 20 curvas de níveis. E o item C é essa função, essa superfície. Então, o gráfico eu fiz aqui
com só as curvas de níveis, né? E deixei a superfície aqui cinza para a gente perceber mais as curvas de níveis. E também nós poderíamos fazer isso no plano XY. Então, no plano XY, nós teríamos essas são as curvas de níveis. E aqui nós poderíamos pôr a legenda para saber em que altura é cada um dessas curvas de nível. Então, aprendendo a fazer ter essa noção de funções de duas ou mais variáveis, esses gráficos, né? Uma próxima etapa seria ver derivadas de funções de duas ou mais variáveis. Aqui a gente só fez o gráfico de funções de duas variáveis, porque a parte de três ou mais variáveis vai ficando cada vez mais difícil ou até impossível de representar, desenhar. Então, no caso de função de três variáveis, por exemplo, este item A, que é uma função que depende de x, y, z, então esse gráfico, como que a gente poderia representar? Bom, este gráfico, quando a gente intercepta com valores de f de x, y, z igual a k, então quando a gente faz superfície de nível, porque agora esta equação é uma equação de uma superfície, então quando faz a interseção da superfície com esta função, o que acontece? Nós vamos ter uma superfície como resultado. Então, para cada valor de k, nós vamos ter uma superfície. Então, para k variando de 0 até 4, nós vamos ter uma superfície. Então, quando a gente tem o k igual a 0, nós vamos ter uma superfície que é uma esfera degenerada, que é um ponto, é uma esfera de raio zero. Porque com o k fixo, esses daqui são equações de esferas. Para cada valor de k, nós vamos ter uma esfera. Quando o k for 1, nós vamos ter uma esfera de raio 1, e quando for k igual a 4, nós vamos ter uma esfera de raio 2. Então, para k igual a 4, nós vamos ter uma esfera de raio 2. Para k igual a 1, nós vamos ter uma esfera de raio 1. E para k igual a 0, nós vamos ter um ponto ou uma esfera degenerada, uma esfera de raio 0. Então, isso daqui seria o gráfico do que seria uma esfera maciça, né? Então, não é só uma casquinha, seria uma esfera maciça. Já no item B, que é uma função de 4 variáveis, nós já não teríamos representação. Para fazer a representação, nós precisaríamos interceptar com vários valores para conseguir fazer várias projeções para poder conseguir representar. Então, no fim, nós desenhamos funções de duas variáveis e conseguimos, de certo modo, representar funções de três variáveis, em que para cada valor de k nós temos uma superfície diferente, e aí a gente distingue uma superfície da outra com cor.